iniciando mais um diálogo empreendedor para você que é empresário, para você que é antenado em tecnologia, em crédito. Fique aí, porque o programa é para você. Hoje a nossa pauta é fintech, crédito, crédito para a empresa, enfim, ampliação de negócios através da tecnologia. O meu convidado de hoje é Yoshimichi Matsuzaki, que ele é CEO da fintech Finet. Olá, tudo bem, Schmidt? Tudo bem, Jackson? É uma honra estar com você aqui. Eu que agradeço a sua presença. O nosso programa vai ao ar todas as quartas-feiras, às 20 horas, através do nosso canal no YouTube e também através da BrisaNet, canal 176, através da Telecab, canal 94, e também através da TCM TV a Cabo Mossoró, canal 16.6, com o apoio da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, do Sistema FIEC, do Sistema Fé Comércio Ceará e do CREA Ceará. E lembrando, você ainda que não segue o Instagram, siga aí, @Economic News Brasil, porque tem muito conteúdo de valor que você irá curtir em todas as redes que o Economic News está presente. O nosso convidado, ele é formado em Engenharia Elétrica pela USP, além de administrador, também psicólogo. Ele é um executivo experiente na área da indústria, da tecnologia, e também ele é especialista em processos de negócio, gerenciamento de serviços de TI, de aplicativos de gerenciamento de rede, serviços financeiros e soluções SaaS. E também ele tem uma ênfase em desenvolvimento de negócios baseados em alta performance humanas e profissionais. Não é por nada que ele é o CEO dessa grande startup, que é a Finet. Um prazer estar aqui novamente agradecendo a sua participação, Schmidt. Perfeito. A gente está falando da Finet, né? E a gente fala hoje no mercado de startups, né? Mercados de fintechs, mas a Finet, na verdade, ela vai fazer 20 anos o ano que vem, né? E a Isso gente... é uma coisa muito bacana que nós conversamos, né? E isso era uma das primeiras coisas que já estava na minha pauta para eu lhe perguntar. Como surgiu a Finet? Porque Então, os a Finet tem telespectadores eles entre... vão saber de uma coisa muito interessante. Antes de fintech ser fintech, a Finet já existia. Exatamente, exatamente. O Yoshimichi Matsuzaki e o Marcos Bonfá Saraiva, nós temos, como fundadores, nós temos uma bagagem técnica muito forte do mundo de telecomunicações, né? Então a gente surgiu nesse mercado, no primeiro momento, trabalhando a integração entre as empresas e as instituições financeiras. Então esse foi o principal mote, né, do surgimento. E, ao longo do tempo, a gente percebeu que a partir desse intercâmbio de dados que surgia nessa conexão, a gente conseguia evoluindo, né, para dados, para informação, para gerenciamento e para inteligência de negócios. E nesse processo fomos construindo soluções SaaS, né, que integram as diversas empresas. E como foi que surgiu a ideia de entrar a fundo no mercado do financeiro, no crédito para empresas, que é o setor aí, o foco da Finet, em que ela vem se destacando aí nacionalmente? O que a gente percebeu é que a gente fazia a integração da empresa, nesse mundo ainda de telecomunicações, da empresa com os bancos, né? E uma empresa, uma corporação, ela tinha, na verdade, a necessidade de se integrar a diversos bancos, até mesmo porque um banco sozinho, muitas vezes, ele não consegue ser melhor em todas as ofertas. E nesse processo, a gente veio desenvolvendo soluções multibanco. Então, todas as nossas soluções e serviços, ele tem um foco multibanco. Quer dizer o quê? Né? Com isso, a gente consegue levar a melhor oferta de serviço que o banco, na verdade, consegue entregar para aquela empresa. Então, você sai da condição monobanco ou um grupo pequeno de bancos que você tem que ir no internet banking de cada banco. E, através da nossa solução, você se conecta ao que cada banco tem de melhor a oferecer. Muito bacana. É um propósito, porque muitas vezes surgem novas fintechs, e às vezes as pessoas até se perguntam o que é que essa fintech tem de diferente das outras, né? Porque quando se fala em fintech, em banco digital, fica parecendo que todas são iguais, mas a Finet nasceu com esse propósito diferenciado. Isso é muito importante. Exatamente. Tanto que a gente tem uma jornada, né, que inicialmente, a gente provia tecnologia. Então, um termo que não é muito comum nesse mercado, inicialmente era uma tech-fin.
é uma provedora de tecnologia para instituições financeiras. E a gente vê nessa jornada agora, na oferta de serviços financeiros, a gente também se torna uma fintech. Porque o que a gente tinha, na verdade, assim, era todo ferramental tecnológico para operar como uma fintech. Mas a nossa oferta era deixar, né, a conexão entre os bancos, né, com a empresa, e a gente, na verdade, ser o provedor da tecnologia. O que a gente percebeu recentemente é que a gente tem muito mais a oferecer, né, também como fintech, então a gente está entrando fortemente nesse mercado. E nesse aspecto surge o crédito como sendo uma oferta bastante interessante. Bacana. Seguindo aqui a nossa pauta, eu gostaria de te perguntar sobre as recentes mudanças de pagamentos no Brasil, que é o tão conhecido Pix, né? Que é muito conhecido hoje para o consumidor direto, né? Nas transações entre empresa e clientes, pessoa física, mas podemos dizer que isso já caiu no gosto aí do consumidor. Você acha que o Pix também vai crescer e vai ser a forma de pagamento mais utilizada também no mercado B2B? Com certeza, né? Assim, já está previsto o processo de transição dos boletos, né, que nós estamos acostumados, para um cenário de Pix. Então, o que a gente enxerga hoje, né, tradicionalmente como sendo o boleto, que você paga geralmente para uma pessoa jurídica, existe uma jornada de migração que esses serviços sejam ofertados através do Pix, né? Então, hoje mesmo, por exemplo, a Finet ela oferece para o mercado uma solução que a gente chama de Bolepix, né? É um boleto híbrido. Você tem um código de barra do boleto natural, que as pessoas já estão acostumadas, mas também tem um QR Code, a partir do qual ele consegue fazer o pagamento. Você falou um ponto muito interessante. Boleto híbrido. Exatamente. Esclareça para os nossos telespectadores o que é o boleto o híbrido, né? E se ele deve... você acha que logo, logo ele vai ultrapassar o convencional? Como é que funciona o boleto híbrido? A nossa oferta é assim, você recebe um boleto onde você tem o código de barras tradicional, certo? Mas também tem no mesmo papel, na mesma estrutura do e-mail, por exemplo, se você também receber por e-mail ou por papel, tem um QR Code que você consegue fazer o pagamento daquele boleto via Pix, né? Então você usa a câmera do celular e faz o pagamento ali. Entendeu? Na questão da segurança, esse boleto é mais seguro do que o convencional? Não, ele é exatamente a mesma estrutura dele, exatamente. Então, tanto que a nossa oferta é, inclusive, para facilitar a vida, né? As pessoas jurídicas, o mercado B2B, qual que é a dor de cabeça dele, né? O boleto, ele tem uma estrutura por trás, onde você tem todo o controle, nosso número, seu número, multa, juros, e assim por diante, data de vencimento, data de pagamento, que quando o pagamento é feito, você consegue conciliar dentro de uma estrutura da empresa. Então, a grande dificuldade de começar a oferecer o Pix nesse processo é essa conciliação. Sai como boleto e se o pagamento for feito via Pix, como eu faço a conciliação? Esse é a dor de cabeça, né, das empresas hoje. Então, o que a gente faz, na verdade, é uma solução onde não importa por onde aconteça o pagamento, a gente consegue fazer essa conciliação, né, dentro das estruturas de informação. Mas os bancos tradicionais hoje, eles praticamente não estão utilizando o boleto híbrido nas empresas convencionais, nas empresas, né? Exatamente. Existe uma receita hoje, né, bastante grande, né, derivada do sistema de cobrança, né? Então, cada boleto ele tem, né, as instruções de protesto, postergação de vencimento. Então, existe um mercado uma receita muito grande vinculada a esse mercado, né? Então, existe uma natural, posso dizer, até uma natural resistência, né, de que essa transição para o Pix, né, aconteça, porque há dentro das diversas versões do Pix que a gente vai estar recebendo ao longo do tempo, né, com as diretrizes do Banco Central, aonde você consegue, né, fazer, por exemplo, um carnê via Pix, parcelamento do Pix. Então, ele vai entrar fortemente substituindo o que é feito hoje via boleto e o que é feito hoje, em alguns aspectos, até no cartão de crédito. Entendeu? É porque tem algumas coisas que os bancos tradicionais ainda hoje operam e cobram, como você acabou de dizer, que não cabe mais no mundo atual. Exatamente. É um processo, assim como a gente tem, né, os bancos digitais, né, que entram operando, né, isentando algumas tarifas, algumas taxas, assim por diante, existe também nos diversos serviços financeiros, né,
algumas ofertas que naturalmente, né, com a digitalização e com a redução de custos, né, esses serviços tendem a ser, né, mitigados. Né? Schmidt, o que é que, assim, muitos empresários aqui que estão nos assistindo, eu tenho certeza que fica aquela dúvida, né? Poxa, bacana, o boleto híbrido não tem custo, enfim, tudo mais rápido. Mas o que é que eu preciso para poder operar com o boleto híbrido? O que é que eu preciso para ter um recebimento Pix? O que é uma integração de sistema? Como é que ele pode aderir e evoluir na sua empresa com esse tipo de serviço? Hoje se ele optar por utilizar boleto híbrido, a gente consegue, juntamente com a área de negócios dele, utilizar o código de barras, né, do boleto, a gente, na verdade, estruturar, né, o QR Code do Pix para que esse pagamento possa estar acontecendo via o código de barras ou via o Pix e garantindo que haja a correlação da informação para que o sistema dele de controle, o ERP, qualquer estrutura de informação interna, continue operando normalmente, né? Então, isso... e alguns bancos, né, estão tentando fazer essa operação, né, mas é uma operação que, nas grandes corporações, né, é um processo bastante moroso, né, e bastante trabalhoso, até mesmo porque existem diversas versões do Pix que virão que eles têm dificuldade de acompanhar essa jornada dentro das grandes plataformas que eles possuem. É porque, às vezes, muitos dos comerciantes, dos administradores de empresa, ficam acomodados, né? Ficam ali, não, é dificultoso migrar, deixa eu aqui mesmo, né? Exatamente. Na FINED, isso, em quanto tempo uma empresa consegue transferir uma carteira para a FINED, quanto tempo ela consegue mudar esse procedimento de cobrança? Não, esse processo é muito ágil, né? Realmente é só a gente transferir, né, o intercâmbio de dados para que a gente possa estar fazendo essa conciliação dos dados. Isso é muito rápido, isso é muito rápido. É só a gente entrar em contato com bancos, né, e fazer essas integrações para que essa informação seja altamente conciliada, né? Inclusive, até alguns bancos nos procuram para que a gente seja o provedor dessa solução, como sendo o banco, né? Como eu disse para você, né, em alguns momentos nosso posicionamento é uma tech-fin. Então, como o banco não tem essa solução ainda, quem provê a solução para o banco somos nós. Então, o que o mercado chama de white label, né, o banco apresenta a solução como sendo dele, mas quem está provendo essa solução é a Finet, colocando todas as cores do banco. Isso é muito comum dentro da nossa operação. E isso vocês compartilham com quantas instituições esse serviço? Nós cruzamos hoje mais de 100 instituições financeiras, né? A gente está passando mais de 100 mil CNPJs integrados ao nosso ecossistema e dentro das nossas estruturas, acho que a gente está chegando em 1 milhão de CNPJs. Muito bacana, porque isso também é um outro universo. Aqui nós estamos conversando para 5 estados e eu tenho certeza que muitos daqueles que estão nos assistindo não tinham essa informação de que um banco pode operar por trás de outro banco, Sim, né? Através de um sistema de tecnologia. Exatamente, exatamente. Assim, o que acontece muito, os bancos tradicionalmente eles têm um processo de desenvolvimento que é um pouco mais lento, né? E às vezes você tem que levar uma oferta imediatamente para o mercado. Então, entre ele esperar aquele sistema ser desenvolvido internamente num ciclo de meses ou anos, dependendo do caso, ele já leva uma oferta, né, junto com o parceiro, né, e somos parceiros de muitos bancos, né, os grandes bancos são os nossos parceiros, para prover soluções que muitas vezes eles ainda não têm desenvolvido internamente e nós provemos essa solução. Indo para o lado do crédito, né? Conversando antes do programa, nós estávamos no bate-papo e você dizendo, Jackson, nós buscamos disponibilizar na FINED para os nossos clientes o melhor de cada banco, né? Em termos de crédito. Como é que funciona na prática esse crédito para as empresas? Existe uma linha específica? São várias linhas ou a briga é só por taxa? Como é, Schmidt? Então, normalmente, assim, a gente pegando um caso tradicional, né? Uma empresa ela tem diversos fornecedores, por exemplo, né? E esses fornecedores, dentro do processo, eles demoram para receber, né? Geralmente um ciclo de 30, 60, 90, até alguns casos 120 dias. Só que aquele fornecedor, ele não tem essa musculatura financeira para suportar todo o ciclo de 120 dias, por exemplo, né? No pior caso. Então,
nós provemos soluções onde conseguimos oferecer crédito para esse fornecedor conseguir continuar operando, né, com o cliente dele, né, que é esse grande âncora, através da oferta de crédito. Então, nós temos um marketplace onde esse fornecedor consegue se plugar, né? Então, existe esse âncora com milhares de fornecedores, e esses fornecedores, eles se plugam nesse SaaS, né? Um marketplace de crédito, onde nós colocamos à disposição desse fornecedor, né? Conversando também com esse grande âncora, no sentido de quais são os bancos que vão estar ali operando, de forma a levar a melhor oferta de crédito para esse fornecedor. Isso viabiliza toda a cadeia de fornecimento, todo o supply chain. É uma forma bastante saudável, né, de levar crédito para o mercado, né? Porque normalmente aquele fornecedor, ele por si só, ele não consegue chegar num banco e obter crédito. Ou então, aquele cliente dele, que é o grande âncora, ele também não tem tempo de ficar correndo e vendo crédito para cada um dos milhares, centenas de fornecedores. Então, esse marketplace que nós estruturamos, né, é um SaaS, que é o painel fornecedor e o Antecipag, ele oferece, né, essa possibilidade, né, para o mercado e para as corporações. Mas nesse marketplace, lá apresenta as várias instituições e o nome de cada instituição, e ele opta pela instituição que ele quer. Exatamente, exatamente. Alguma que ele já tenha relacionamento, então, segundo o dado dele, né, de fornecimento para aquele cliente, ele já tem melhores taxas e assim por diante. Então, é um verdadeiro shopping do crédito. Exatamente. O que a gente está buscando é trazer dentro de cada segmento, né, a melhor instituição financeira para levar a melhor oferta de crédito, né? Isso Então, é muito, muito interessante. Alguns anos atrás, eu já operei no mercado financeiro com estruturação de crédito para empresas, e realmente existe uma diferença muito grande de taxa de custo de banco para banco, né? E muitas vezes o cliente ele não pesquisa, ele vai muitas vezes pela necessidade, né? E uma coisa que eu costumo dizer sempre, dizia para os meus clientes e costumo dizer sempre e aplico nos meus negócios: crédito se procura quando menos precisa. Exatamente, Né? exatamente. Porque quando você precisa vai ser difícil, né? Não, porque quando você precisa, você não quer custo, você quer o crédito. Exatamente. Né? Então, Exatamente. você deve ter ali sempre pré-aprovado para que você possa usar ali numa emergência, mas já sabendo quanto é o custo dele. E Exatamente. quando muitas Exatamente. empresas, quando vão atrás do crédito, só vão atrás de última hora, e no marketplace desse, ele clica no primeiro que ele vê na frente. Exatamente. Daí ele vê lá as melhores taxas que ele pode estar obtendo e de repente, é um banco que ele já tem relacionamento ou um outro que ele não tem relacionamento, mas é uma taxa bastante interessante, ele pode iniciar, na verdade, um novo relacionamento, né? E os Inclusive, bancos, como eu disse, né, cada banco tem uma característica de conseguir operar melhor, ele tem uma inteligência de crédito mais sofisticada dependendo do segmento, né? Então, tem uns que são mais especializados na indústria, outros no agronegócio, outros em serviço, e em função disso, o algoritmo de crédito deles é mais inteligente, ele consegue levar um crédito com um custo mais interessante. ontem, inclusive, foi pauta no nosso portal, no Economic News Brasil, uma matéria em que o Tribunal de Justiça aí de São Paulo condenou uma instituição financeira privada por ter realizado uma operação de crédito consignado com uma idosa de 67 anos, pasmo, com uma taxa de juros de mais de 1.500% ao ano. Meu Deus do céu, isso não é consignado? Meu Deus do Então, céu. a instituição foi condenada e vai ter que devolver a diferença, né? E ainda um dano moral para Não, exatamente. a aposentada. Né? Exatamente. Não, é complicado. Essa matéria, inclusive, está disponível no nosso portal. Existe um novo termo de crédito aí que eu fiquei curioso para saber, né? Que é o tal crédito fumaça. Ah, perfeito, perfeito. Explique para o nosso telespectador o que é esse crédito, Jimmy. Crédito fumaça, ele vem um pouco desse jargão, onde é a fumaça há fogo, né? Então, como que normalmente os algoritmos de crédito, né, que se trabalha muito no mercado, é antecipação, né? Então, imagina,
quem tem um comércio, né, então tem as maquininhas, né, que operam o cartão de crédito, ele vai receber só dali a 30 dias, por exemplo. Ele antecipa esse direito que ele tem a receber, ou então ele é fornecedor de uma empresa e ele tem um direito de receber e antecipa junto ao banco esse direito. O crédito fumaça, ele dentro de cada banco tem pequenas variações, mas no macro é o seguinte, ele olha o comportamento, né, de vendas daquela empresa, né, que acontece recorrentemente, então ele tem uma tendência. Então, por exemplo, se todo mês ele tem um movimento de R$ 100.000, então ele entende que esse volume de vendas ele se permaneça nos próximos meses. A partir dessa possibilidade futura de vendas, que é a fumaça, né, ele gera o crédito pelo potencial de vendas futuras. E em cima dessas vendas futuras, ele já se garante, né, toda vez que essa venda acontece, ele já pega uma parte, que é a quitação, né, do empréstimo que foi realizado. Então, é um pouco diferente da estrutura tradicional. Né? A estrutura tradicional, o que é? Você olha para o passado, e a partir do passado você pega e olha o que você tem a receber, né? Então, você olha para o passado para ver o histórico só, você olha a garantia que você tem a receber futuro e antecipa. O crédito de fumaça, ele olha para o passado e projeta isso como potencial de futuro e gera crédito. Mas isso para empresas com quanto tempo de operação? Existe um tempo de operação? Ah, você tem que ter tanto... a empresa começou a funcionar 6 meses. Isso é prejudicial numa operação dessa ou não? Como é que se dá essa confiança, essa projeção? Normalmente, assim, na média, assim, são 12 meses, né, de histórico. Né? São 12 meses de histórico, que é o mais comum, né, que a gente tem acompanhado. Aquelas operações que a empresa tem pouco tempo de existência, ela entra num outro processo, mais de financiamento da operação e assim por diante. Então, é uma análise do plano de negócios, como está enxergando. Né? Lógico que é um crédito um pouco mais sofisticado, né? Mas é a partir, né, do olhar do negócio. Né? Eu fui buscar aqui a matéria que eu tinha acabado de comentar, está aqui no nosso portal, que o TJ de São Paulo determinou a redução de taxa de juros de 2 empréstimos contratados por uma consumidora idosa de um banco privado, que a taxa anual variou de 1.500, para ser mais preciso, 1.561,95% e 1.270,52% ao ano, tá? Para 6% ao mês. Tá? Então, assim, o Tribunal de Justiça mandou recalcular, devolver a diferença e ela ainda vai receber uma indenização. E você imagina quantos consumidores, e isso também com relação a pessoas jurídicas também, Sim. que tem a ver com o que nós estávamos conversando na pergunta anterior, que não fazem o cálculo, né, e só buscam o primeiro crédito que vê ali, confiam no relacionamento com o gerente, mas não fazem uma pesquisa. Então, é muito importante você disponibilizar, a Finex disponibilizar esse marketplace para as empresas, para que elas possam realmente comparar. Porque antigamente o que prevalecia era o relacionamento com o gerente. Hoje não, é a conta. Exatamente. Da mesma forma como você colocou aí, né, essa idosa, né, que ela não tinha um entendimento financeiro de quais seriam as taxas de juros do mercado, o que é um bom senso, uma boa prática de mercado, os empresários, principalmente os microempresários brasileiros, na sua maioria, eles não têm uma educação financeira tão robusta. Né? A nossa educação escolar, ela não trabalha o aspecto da educação financeira. A gente aprende matemática, né? Mas matemática é um insumo para aprender a educação financeira. Né? Então, nesse sentido, muitos empresários também eles são expostos, né, a taxas de juros muito altas por desconhecimento ou por não ter acesso ao marketplace, né, para fazer um balizamento dessas taxas. E acaba muitas vezes refém de um relacionamento de um único banco, um relacionamento mais histórico, assim por diante. Então, o olhar as taxas, o marketplace, ele ajuda a abrir os olhos nesse sentido, né? E assim, eu parabenizo o trabalho de vocês em deixar claro para o cliente quanto é realmente a operação da taxa através do marketplace, porque existem muitos casos que o consumidor, como no caso dessa idosa, eu tenho certeza que na hora dela contratar o crédito, a taxa foi diferente. Né?
Também. Já aconteceu comigo em alguns casos, quando fui dito que a taxa era uma, quando eu joguei no HP, era totalmente diferente. Sim. Né? Então, essa transparência que a Finet opera, isso é muito importante, né? Para ajudar nesse entendimento da educação financeira. O volume de informação, né, nas transações, elas são tão grandes que a gente, até mesmo, né, a equipe financeira ou o empreendedor que faz a sua gestão financeira, ele tem uma dificuldade, né, de conciliar, identificar o que é cada linha daquele extrato, né? Então, a gente tem soluções para empresas de grande porte, para que aquele acordo de contrato, das tarifas que foram acordadas e por diante, o gestor financeiro consiga ver se aquele acordo está sendo honrado. Para empresas de pequeno porte, a gente tem uma solução de conciliação de cartões, uma startup nossa aqui, chamada Conciliador, onde o pequeno empresário também ele tem que acompanhar as tarifas, se a antecipação está sendo feita segundo a taxa de juros que foi acordada, se as tarifas que estão sendo lançadas eles estão sendo devidamente regidas no contrato. Porque são inúmeras linhas que aparecem e no dia a dia, na correria da operação, muitas vezes passa batido, né? Passa desapercebido. E às vezes é um dinheiro de um dígito, mas no final da conta, aquele um dígito pode se transformar em 3, 4, né? Exatamente. E principalmente porque, né, algumas operações, né, de pequeno porte, não todos, mas alguns operam antecipando tudo, sempre antecipando sem ter real ciência de qual a taxa de antecipação, né? Qual o juros está sendo praticado nesse processo. Mas por que o risco sacado é considerado mais rentável e seguro para as empresas? A administração financeira das empresas. O que acontece, assim, as operações, né, de crédito, geralmente, como operações financeiras, eles têm o IOF, certo? Esse é um ponto. E o outro, na verdade, assim, tem um risco atrelado à operação, porque quando você empresta o dinheiro para alguém, você não tem a garantia de que ele vai estar pagando, né? Então tem um risco inerente, né? E às vezes até a própria operação, né? A saúde financeira da pessoa é comprometida, da empresa é comprometida, e aquele compromisso não é honrado, né? No caso do risco sacado, intermediar o processo, por exemplo, esse fornecedor ele tem direito de receber 100 mil reais desse cliente. Então, o que a gente está fazendo, na verdade, é intermediando, né, um processo de um acordo, de um fornecimento de serviço. Ele é um empréstimo, ele é um crédito, mas existe uma relação de fornecimento de serviços aqui, né? Então, nesse aspecto, ele não caracteriza uma operação financeira tradicional. Por isso que o IOF, né, ele acaba sendo bastante interessante nesse ponto, né? Ele deixa de participar. E o risco dessa operação é praticamente nula, né? Porque se esse serviço foi fornecido, o direito de pagamento é muito mais a saúde financeira desse âncora que vai pagar ou não, entendeu? Então, todos os algoritmos sofisticados de risco de pagamento, etc., taxas de IOF, por exemplo, eles deixam de participar. Então, é uma operação muito mais interessante a ser exercida. Recentemente, a Finet anunciou ao mercado um aporte financeiro dedicado às concessões de crédito. Exatamente. Como foi esse aporte? O que é que isso ampliou de mercado para a Finet? A gente conversando com os nossos parceiros, né, na geração de crédito, a gente totalizou para esse ano 2 bilhões de reais. É um montante muito grande, né? E sempre brigando com os parceiros no sentido de levar a melhor taxa, né, de forma que a gente consiga levar crédito, mas um crédito bom para a ponta, né? Assim, falar 2 bilhões, na verdade, assim, é uma cifra bastante grande, mas isso levar com bastante qualidade, né? Não só qualidade para aquele que obtém esse crédito, mas também para a instituição financeira que está emprestando, né? Então, esse crédito, assim, a gente está falando na cifra de 2 bilhões junto aos nossos parceiros. Então, é um montante bastante interessante que a gente acredita que vai contribuir bastante para essa retomada da economia que a gente vai estar observando, né? Apesar de ser um ano de eleição e assim por diante. Surgem aí o mercado de fintech é um mercado que tem ampliado no Brasil, né? Mas o que eu estou, as primeiras matérias que eu li sobre a Finet, uma coisa que me chamou a atenção
foi justamente o fato de vocês terem uma dedicação nas empresas, né? E outras têm um foco maior nas pessoas físicas. Por que essa escolha desse mercado voltado para as empresas? No planejamento de vocês, quando vocês foram para o mercado? Hoje a gente fala com bastante naturalidade, né? Assim, que a gente consegue virar e falar. Você vê muitas fintech, ok, mas são todas elas brigando pelo mercado de pessoa física, não é isso, Schmidt? Exatamente. Então, quando a Finet se iniciou nesse mercado, né, a gente tinha até receio de falar que eu e o Marcos Bonfá, nós éramos os founders, né, os fundadores da empresa, porque a gente estava negociando, né, projetos com os grandes bancos, né? Então, naquela época, não existia esse mercado de fintech, de startups, de co-founders, né? Então, a gente tinha que levar bastante, como se diz, né, credibilidade, bastante segurança, né, para os nossos clientes, né? Esse mercado agora, com a chegada das fintechs, né, é mais comum, né? Eles têm um acesso muito maior do que nós tínhamos há quase 20 anos atrás. Então, nesse diálogo, né, no primeiro momento, como consultores, né, dos grandes bancos, o que a gente percebeu que havia como oportunidade de exploração para nós de mercado, como Techfin no primeiro momento, eram soluções para pessoas jurídicas, né? Então, a pessoa física, naquele momento, ele não tinha um mercado tão grande, né, a ser explorado, né, nessas demandas. Por isso, a gente nasceu falando sobre soluções como pessoa jurídica. O que a gente tem percebido hoje, esses bancos digitais, eles estão saindo da pessoa física e começando a trabalhar a pessoa jurídica, que começa pelo microempresário, assim. E a gente tem estreitado um diálogo muito grande com os bancos digitais que estão entrando com serviços para a pessoa jurídica. Nesse momento, eles precisam estar construindo uma solução e a gente já tem uma solução pronta, né? Então, temos acordos com os bancos digitais que estão entrando, né, no mercado de pessoa jurídica para auxiliá-los, né, na entrada desse mercado. Bom, estamos chegando ao final do nosso programa. Novamente, eu quero agradecer. Eu sei que a sua agenda aí é muito corrida em São Paulo, nos trabalhos aí, nas demandas da FINED. E quero deixar aí as considerações finais com você, que você fale também para os nossos telespectadores como acessar a FINED, como conhecer esse marketplace, né, para que eles possam conhecer e contratar o melhor crédito. Perfeito, perfeito. Bom, para nos contactar, a gente tem um Instagram, @finetbrasil, né, na internet www.finet.com.br, e a partir dali você tem acesso a todas as nossas soluções. Agora, o que eu posso falar para vocês, assim, nesse mercado que a gente está presenciando hoje, a gente tem o Open Finance, o Open Banking sendo muito, muito verbalizado, né? Mas, de fato, ainda pouco praticado, né? Esse cenário de Open Banking, onde você tinha conectividade com diversos bancos, é uma construção que nós já temos há muito tempo, né? Então, nossas soluções são todas multibanco, Bank Manager, portal de boletos, painel fornecedor, antecipado, todas as soluções consignadas, todas as soluções são multibanco, né? Então, a Finet tem no seu know-how a capacidade de levar esse mundo de integração, desde link dedicados até o mundo de EDIs, até o mundo de APIs, uma jornada onde os nossos clientes vão acompanhar e obter o que há de melhor, né, do Open Banking, Open Finance, através das nossas soluções, né? E o crédito, né, como a gente já conversou bastante, o crédito através, né, de uma estrutura de marketplace bem nichado para aquele segmento que a gente está atuando, a gente consegue realmente, né, dar muita agilidade na oferta de crédito, porque não basta ter crédito, porque quem está precisando precisa logo, né, então muita celeridade, muita agilidade no crédito, e lógico, um crédito com a menor taxa, né? A forma mais interessante, uma forma bem inteligente de levar crédito, auxiliando, né, aquela empresa que está precisando de crédito, mas também a instituição financeira protegida no sentido de a gente levar, na verdade, né, muita inteligência, né, para que esse crédito seja oferecido de forma bastante saudável. E como a gente começou conversando, né, o Pix, né, o Pix é um cenário que está acontecendo, a gente vai ter muitas jornadas do Pix, né, o Bacen analisa a possibilidade de outras formas de Pix, né, utilizar outros dispositivos, tem uma evolução constante do Pix que aos poucos vai substituir, né, o boleto, mas ele também vai ter outras tecnologias envolvidas, né? Então, nós estamos trabalhando, né, fortemente, já temos soluções acompanhando essa jornada do Pix. Então, com certeza, estando com a Finet, vocês vão estar, né, muito alinhados com o que há de melhor no mercado. Bom, muito bom.
Novamente, renovo, o Economic News Brasil está à disposição aí para poder sempre, como já estamos fazendo, compartilhando aí as novidades do mercado financeiro, da Finet, para que os nossos investidores, para os nossos leitores que são empresários, né, possam estar atualizados aí sobre o melhor crédito. Nosso programa de hoje, agradecemos o apoio do sistema FIEC, da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, da FEComércio, Sistema FEComércio Ceará, SESC Senac, do CREA Ceará. Hoje conversamos com o CEO da Finet, Yoshimichi Matsuzaki, que aqui conversamos sobre os cenários, sobre as novidades dessa fintech que vem ganhando o Brasil, apoiando o desenvolvimento das empresas brasileiras. Agradecemos a sua audiência e até o nosso próximo programa. Tchau!